Oi galera, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a última parte do tema do espaço urbano. Nela nós vamos contemplar os problemas ambientais que existem nas cidades. Obviamente, gente, não vai ser possível falar de todos os problemas, até porque eles são muitos, principalmente naqueles espaços urbanos que tiveram um crescimento rápido e desordenado. Mas eu elenquei aqui os principais que fazem parte do cotidiano de vocês e que mais caem nos vestibulares do Enem e da UERJ. Antes de falar especificamente de cada um dos problemas, eu queria ressaltar que a paisagem urbana ela vai materializar as transformações feitas pelo homem. Ela é uma paisagem transformada, uma paisagem cultural. E as suas construções, elas são a marca da capacidade do homem de criar tecnologias, criar modernizações e tentar desenvolver um ambiente com o máximo de conforto para a sua sobrevivência. Entretanto, gente, essas modificações, muitas vezes, elas acabam tendo um preço, que é o preço da degradação e, em algumas situações, da destruição dos recursos naturais. Isso significa, gente, que as transformações da natureza feitas pelo homem, elas têm sido tão intensas e tão rápidas que elas não têm acompanhado o que a gente chama de resiliência ambiental. O que é a resiliência ambiental? É a capacidade que a natureza tem de se regenerar diante de algum processo que venha a agredir. E isso vai ter uma revelação muito forte com as revoluções industriais que ocorreram ao longo da história da humanidade. Agora vamos para os problemas especificamente. Vamos começar falando dos alagamentos. O alagamento ele vai ocorrer quando a quantidade de água que está correndo no rio, ela vai sobrepor as suas margens, a sua planície de inundação, que é a área que vem eventualmente a inundar quando o rio transborda, atingindo uma área mais extensa. Mas por que esses eventos são tão comuns no espaço urbano brasileiro? Nós sabemos que na maior parte do país atua o clima tropical. Esse clima ele tem como marca verões chuvosos com elevados índices pluviométricos. E aí, durante essa estação do ano, essas chuvas elas vão ser muito intensas. A intensidade dessa chuva vai se tornar um problema a partir do momento em que nós temos um espaço completamente alterado. Os antigos pântanos são aterrados para que construções sejam feitas, ocorrem mudanças no curso dos rios e essas mudanças muitas vezes reduzem o canal dele. Esses rios eles são assoreados por conta principalmente da retirada da mata ciliar e do despejo de lixo nele. O que é aquela mata ciliar ou mata de galeria? São aquelas vegetações que ficam ao redor do rio. Essas vegetações elas filtram os sedimentos que vêm de fora do rio. Se essa vegetação ela é retirada, o rio fica completamente exposto. Quando esses sedimentos eles acumulam no fundo do rio, ou então o próprio lixo, esse rio perde profundidade. E aí a probabilidade dele encher, dele extravasar no momento de chuva intensa, acaba sendo muito maior. Podemos falar também de uma questão importante, que é a ocupação irregular nas margens desse rio. Por sua vez, num período de chuvas intensas, isso acaba também favorecendo o processo de alagamento. Já que o solo urbano, gente, ele é um solo basicamente impermeabilizado. O asfalto e o concreto, eles selam o solo, impedindo que as taxas de infiltração elas ocorram naturalmente. Um outro episódio que costuma inclusive ser bastante triste, porque também acaba envolvendo perda de vidas humanas no espaço urbano, são os deslizamentos. Esses deslizamentos, eles ocorrem majoritariamente nas áreas de encosta, que muitas vezes são ocupadas por construções irregulares. Essas construções, elas são feitas por uma população mais pobre, que vive em periferias, no sentido de favelas, e
essas construções, por serem de péssima qualidade, por muitas vezes não passarem pela análise de um especialista, de um engenheiro, por serem feitas sobre um solo vulnerável, fazem com que, em períodos de chuva intensa, o solo desprotegido, sem vegetação, vai sofrer bastante desagregação, vai ficar encharcado, e no momento em que o solo fica encharcado, ele fica pesado, plástico, o que, adicionado ao peso das construções, vai favorecer o que a gente chama de movimento de massa, causando o deslizamento das encostas, que muitas vezes trazem consigo construções e, infelizmente, pessoas. Um outro problema que nós podemos destacar é a questão do lixo urbano. A vida na cidade é uma vida muito corrida. Por esse motivo, nós buscamos praticidade o tempo inteiro. Essa praticidade vai fazer com que a gente consuma uma elevada quantidade de produtos que possuem embalagens e que não são biodegradáveis. Então, consumimos uma quantidade de matéria-prima muito grande e produzimos uma quantidade de lixo muito grande também. Esse lixo, por sua vez, traz alguns problemas, como, por exemplo, em muitos lugares não há coleta regular. Se não tem coleta regular, os lixos eles ficam se amontoando. Lixo acumulado atrai vetores de doenças. Na maior parte do Brasil não existe coleta seletiva, então todo tipo de lixo doméstico acaba se misturando, o que dificulta inclusive o processo de reciclagem e tratamento desse lixo. Uma outra questão importante, gente, é que esse lixo ele não vai ser depositado, na maioria dos casos, nos lugares corretos. E os locais corretos, que são esses aterros sanitários, eles não vão sofrer a manutenção que devem. Dessa forma, no Brasil, a gente ainda convive com uma realidade que é proibida por lei, que são os lixões. O que são os lixões? São depósitos de lixo a céu aberto. Esse chorume, por sua vez, vai acabar contaminando o solo e o lençol freático. Não podemos esquecer que a própria decomposição do lixo vai acabar liberando gases tóxicos que poluem a atmosfera. Além do mais, o lixo ele vai acabar atraindo uma população de baixa renda que vai procurar nesse lixo sustento, mas que vai viver em condições extremamente degradantes e arriscadas para a vida delas. Além do mais, gente, a proximidade com lixões vai acabar causando desvalorização imobiliária daquele entorno. E, por fim, o lixão vai ser uma forma de atrativo de vetores de doenças, como ratos e baratas. Portanto, gente, o destino adequado para o lixo urbano são os aterros sanitários, que são estruturas que impermeabilizam o solo, canalizam a produção de chorume, impedindo que esse chorume tenha contato com o lençol freático e com o próprio solo, e, além do mais, canaliza também a produção desses gases oriundos da decomposição do lixo. Dessa forma, inclusive, dá para produzir um tipo de energia que se chama biogás. Assim, o lixo nos aterros ele vai ser depositado e depois ele vai ser coberto. Um outro elemento importante que a gente pode falar como um problema ambiental urbano é o despejo de lixo, que a gente já acabou de falar, e de esgoto in natura dos rios. O que é esse esgoto in natura, gente? É o esgoto sem tratamento. Isso vai fazer com que os recursos hídricos, ou seja, os rios, eles acabem perdendo qualidade, se tornando uma fonte quase que inviável de água potável. O despejo do esgoto in natura vai acabar contaminando essa água. Além do mais, gente, uma água contaminada, ela não serve nem para o consumo, da mesma maneira que ela também não sustenta a vida. E isso vai acabar gerando uma perda de biodiversidade naqueles recursos contaminados. Uma outra questão que acaba gerando um problema ambiental no espaço urbano são os cemitérios. Por qual motivo, gente? No cemitério, primeiro tem uma questão de espaço, porque com o processo de envelhecimento populacional, esses cemitérios acabam ocupando cada vez mais espaço dentro das cidades. Isso é extremamente complicado. Por quê? Porque a disputa pelo solo urbano é muito grande. Além do mais, as áreas do entorno do cemitério, elas acabam perdendo valorização. Podemos falar também que o processo de decomposição dos corpos acaba liberando uma substância chamada necrochorume. E por que esse necrochorume é ruim? Porque nem todas as pessoas morrem de morte natural.
muitas morrem contaminadas com vírus e bactérias. Por sua vez, esses vírus e bactérias se misturam com esse necrochorume e, num período de chuva, a água pode se misturar com esse necrochorume, contaminando o solo e o lençol freático. Vamos finalizar, então, falando de 3 tipos de poluição: a poluição do ar, a poluição sonora e a poluição visual. A poluição do ar é aquela decorrente da emissão de muitos gases poluentes para a atmosfera. Essa emissão, geralmente, ela vem a partir da queima de combustíveis fósseis, ou seja, os derivados de petróleo, carvão mineral e gás natural. Sendo assim, gente, esses gases poluentes, eles vão acabar fazendo com que o ar perca a qualidade, proporcionando para uma parte da população problemas respiratórios, como asma, bronquite e até pneumonias. Além disso, essa emissão de gases, ela pode estar ligada também a outros fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, o aquecimento global, em decorrência da intensificação do efeito estufa, por conta da grande emissão de dióxido de carbono e metano, o que vai fazer com que as temperaturas na superfície terrestre aumentem cada vez mais, o que vai gerar uma série de consequências, como fenômenos climáticos atípicos, derretimento das calotas polares, elevação do nível dos mares, perda de biodiversidade, submersão de áreas litorâneas, etc, etc. Um outro evento que pode estar relacionado à emissão de gases é a questão da chuva ácida, porque o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio vão ser cada vez mais emitidos para a atmosfera e, se combinando com a molécula d'água, vão fazer com que a precipitação seja carregada de ácido nítrico e ácido sulfúrico, reduzindo assim o pH da chuva e causando uma série de consequências, como perda de solos, perda de vegetações, destruição de patrimônios, corrosões de superfícies metálicas. A gente pode falar também do fenômeno da ilha de calor, ou microclima urbano, que ocorre quando uma área que tem elevado processo de verticalização e dificuldade de circulação do ar acaba tendo a sua temperatura aumentada em escala local. Esse aumento de temperatura vem também da pouca vegetação e arborização que existe no espaço urbano, do excesso de concreto e asfalto, que vão ter um calor específico muito baixo e assim absorver muito calor durante o dia, e da intensa taxa de gases com capacidade de retenção de calor que vão ficar concentrados em uma área. Um outro evento que também pode acabar se tornando prejudicial dentro do espaço urbano é o fenômeno natural da inversão térmica, quando em noites muito frias, geralmente noites de inverno, durante a madrugada a atmosfera perde calor e no final da madrugada, início da manhã, a atmosfera começa a se aquecer desigualmente, uma camada de ar quente fica por cima de uma camada de ar frio, impedindo o movimento convectivo da atmosfera e, consequentemente, confinando uma camada de ar que, por estar no espaço urbano, um espaço que tem muita atividade industrial e muita circulação de automóveis, como eu já disse, muita queima de combustível fóssil, acaba ficando cheia de partículas poluentes, que fazem muito mal para os seres que habitam aquela região, que respiram aquele ar. É por isso, gente, que atear fogo ao lixo, ou seja, incinerá-lo, não é uma excelente alternativa para o problema da destinação do lixo urbano. Porque queimar o lixo emitiria muitos gases poluentes. Existe um tipo de lixo que precisa ser incinerado. Esse lixo é o hospitalar, já que ele, via de regra, é um lixo contaminado que pode acabar propagando doenças para outras pessoas. A poluição sonora é aquela poluição decorrente dos barulhos intensos que a cidade faz. Esses barulhos eles podem vir dos automóveis, das obras, das fábricas e eles podem acabar gerando distúrbios mentais, estresse e problemas auditivos inclusive. A poluição visual é uma outra forma de poluição que também pode estar associada ao estresse, por conta da intensa carga de informação às quais as pessoas que vivem nas cidades são bombardeadas todos os dias, como propagandas, outdoors e dentre outros. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a nossa aula de espaço urbano.
Espero que vocês tenham entendido tudo. Um super beijo e se cuidem. Tchau!